Eu vou dar aqui uma excelente oportunidade para vocês. Se você perdeu, não conseguiu ou não sabia da promoção de Natal do professor Jonas Bressan de 50% de desconto, aqui nós vamos estender. São 50% de desconto de 12 vezes de R$ 59,70. O curso vai ficar por 12 vezes de R$ 29,70. São 50% de desconto e é a sua chance. Se você não conseguiu aproveitar essa oportunidade de Natal, esse é o momento. E também é o momento de você presentear alguém que precisa. Se você esqueceu de dar aquele presente especial, o inglês pode ser o presente ideal para 2024. Clique no link na descrição e aproveite essa grande oportunidade. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos continuar com os nossos vídeos especiais no nosso ranking da discórdia, que vocês adoram comentar. Um quadro que tá fazendo muito sucesso graças à aprovação de vocês, porque é um quadro que dá muito trabalho pra fazer. É um quadro que envolve muita pesquisa, mas graças a Deus, vocês estão tendo uma resposta, dando uma resposta muito positiva pra gente. E a gente tá gostando de fazer esse quadro. Por isso que no quadro, no episódio de hoje, no vídeo de hoje, nós falaremos sobre as piores adaptações na história do cinema. Então, qual que é o critério, qual que é a regra? Tem que ser um desenho, anime ou game que foi pro cinema ou virou série, virou live action. Combinado? Desenho, anime ou game. Combinado? Tem muita coisa podre aqui, tá? Se você gosta quando a gente senta lenha em alguma coisa, em alguma crítica, aqui eu já dei uma olhadinha aqui, o negócio é triste, tá? Triste. Eu tenho certeza que não só a gente ficou decepcionado, mas muito de vocês que devem ter essas franquias. Quando eu falo franquia, novamente, é a questão dos games, os quadrinhos, infelizmente geraram esses filmes horrorosos, mas a gente vai citá-los aqui pra vocês. Eu já aproveito e peço a vocês que coloquem aí nos comentários o ranking de vocês, dos 10 piores, as 10 piores adaptações de desenhos, animes ou games no cinema ou em séries, beleza? Primeiro se inscreve no canal, dá um CCC, seja membro da Linhagem e vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Pague com um Pix e ganhe 3% de desconto. Vamos começar o sofrimento? Na 10ª colocação, Street Fighter, a batalha final. Quando um filme consegue arrecadar 3 vezes mais do que sua produção, é considerado sucesso, certo? Nem tanto, pequeno gafanhoto. Nos anos 90, eram repletos de adaptações de games e desenhos para os cinemas. Alguns deram certo, outros não. Street Fighter foi aquele sucesso que poderíamos chamar de cortina de fumaça. Talvez uma das coisas que catapultou o filme foi a presença de 2 grandes atores na época. Jean-Claude Van Damme, que interpretou o Coronel Guile, e Raul Julia, que interpretou o Mestre Bison. Aliás, Julia foi elogiado por sua atuação, talvez a única coisa legal do filme, já que as micro-histórias do roteiro se perdem toda hora. No caso da criação de Blanca, que por acaso é brasileiro, uma narrativa sem pé nem cabeça para encaixar na trama. Mas o grande ponto negativo do filme foi deixar Ken e Ryu, protagonistas da franquia da Capcom, como coadjuvantes. Por mais que os figurinos não fossem tão ruins, a história é sem alicerce nenhum, o que torna o filme monótono demais para uma saga que sempre nos tirou o fôlego no game. Cara, esse filme é muito podre, galera. É podre o filme. Só que você tem a grande estrela, que é o Van Damme, e o Raul Julia. Foi uma estratégia interessante. Eles salvam o filme na presença. Exatamente, na presença e na popularidade. Então, e a luta dos dois acaba sendo interessante. Mas o filme é ridículo. Ridículo. E o final também é ridículo quando tentam fazer a pose. Tá? É podre, é ruim. O Sagat é ridículo. Assim, o casting todo é ruim. Menos o Ryu, ó. Menos o Guile, o Bison, a Chun-Li é legal. Chun-Li é incrível. Chun-Li é legal. O E-Honda é legal, o Zangief é legal. A Camille acho que também é legal. A Camille é legal. É que assim, se a gente for se aprofundar no casting, olha só. O Guile ficou legal, né? O Guile é o Guile. Ele é bolado, loiro, tal.
O Bison, o Raul Julia, ele deu uma cara muito boa pro Bison, mas o Bison, ele tem movimentação. O Raul Julia, ele já tava até doente na época já. O E-Honda ficou bom, a Chun-Li ficou pra mim incrível, o Zangief ficou excelente. Agora, quando você fala Street Fighter, meu amigo, você fala em Ken Ryu, e você trazer Ken Ryu, o Ryu até se esforça um pouco. Agora o Ken... O Ken é lamentável. O Vega é interessante também. Agora, Ken, Sagat, DJ, Balrog, Blanca, Dalsin, péssimos. A história é muito ruim também, e você deixa de lado os principais. Só pra contextualizar, o lançamento foi em 1994, lacrate 0. Agregadores, na Rotten Tomatoes, tomou 11% dos críticos, 20% da audiência, e no IMDb nota 4. Por isso que na nossa 10ª colocação está a adaptação de Street Fighter. Vamos então para a 9ª colocação, aquele que tá num carinho nostálgico do oitentista, que é o meu caso. Eu tenho um carinho por esse filme, mas eu sei que como adaptação falha muito. Este é He-Man e os Mestres do Universo. Sem nexo e sem noção. Assim pode ser resumido o filme Mestres do Universo de 1987. A começar no roteiro, a história que começa numa Eternia escura e sombria demais, que em nada lembrava os desenhos da franquia. O mais estranho é o decorrer da história, onde o personagem chamado Gwildor, um anão mágico que cria uma chave cósmica, um dispositivo para viajar entre dimensões. Mas cadê o corpo? Ele não aparece. Na história, Esqueleto usou esse dispositivo para invadir o castelo de Grayskull e capturar a feiticeira. Daí pra lá, tudo fica pior. A chave é avariada na tentativa de fuga de He-Man, Teela, Mentor e Gwildor de Eternia. E de alguma forma, eles vêm parar na Terra, onde conhecem os adolescentes que ajudam eles a consertar o aparelho. Como? Os figurinos são outra lástima. Em nada lembram os brinquedos e os desenhos do He-Man. Mas o que é ruim pode piorar. Além de um CGI de fundo de quintal, He-Man não se transforma. E a frase "eu tenho a força" é dita totalmente fora de contexto numa cena horrorosamente construída. Ao ser derrotado, Esqueleto diz "eu voltarei". Ainda bem que não voltou. Cara, esse filme ele é ridículo, cara. Quando você cisma, e aí você tem alguns exemplos parecidos, né? De trazer o mundo fantástico pro mundo real. Quando você cisma com isso, sempre dá merda. Sempre. Olha essa sinopse. Se você nunca viu e tá assistindo o filme, os caras são mandados pro mundo real. O He-Man é ridículo isso. E o Dolph Lundgren tá ridículo também. Não, eu vou fazer uma ressalva. Ele tá mal, assim, lógico, ele tá no shape, mas nada, esse filme é um erro tão gigante, cara, que não dá nem pra adjetivar, é tudo podre aqui. Só o físico do Dolph Lundgren. Então, pra mim a única coisa que salva é o casting do Dolph Lundgren foi perfeito pro He-Man. Ah, sim. Pra época, o Dolph Lundgren tinha acabado de fazer o Rocky 4. Ele tava enorme, o Dolph Lundgren, e ele ficou excelente de He-Man. Só que fizeram tudo errado. O fato dele não se transformar é ridículo. O jeito que ele invoca, ele fala poderes de Grayskull é ridículo, porque a espada tá presa num suporte, e aí ele saca a espada, eu tenho uma força. Ridículo isso. Quando eu assisti pela primeira vez, eu olhava pro He-Man e falava, cara, esse é o He-Man. Mas eu olhava pro contexto e falava, não tem nada a ver. E essa questão de você levar a batalha pra terra é, obviamente, porque você não tinha recurso pra construir uma Eternia. Então você leva pra terra pra você conseguir desenvolver a narrativa do filme. Mas foi tudo mal feito. O Esqueleto, ele até tá ok pra mim. Até tá ok, mas Gwildor, o Mentor é péssimo, os humanos são péssimos. Eu até gostei da Maligna também. Pra critério de informação, lançamento 1987, 0 lacrate, agregadores Rotten Tomatoes 21% do crítico e 41% da audiência. No IMDb,
5.3. Lembrando, galera, que a Rotten Tomatoes, ela nasceu em 1998. Só que, se você assiste, por exemplo, este filme do He-Man e você vai na Rotten Tomatoes, você pode publicar sua nota, tá? Igualmente no IMDb. Mas tudo isso só pra concluir que, como adaptação de He-Man, falha absurdamente. Vamos então para a 8ª colocação. Super Mario Bros. Não é o que a gente viu esse ano, tá? Havia uma máxima nos anos 90 de que uma obra original poderia ser melhorada mudando seus elementos. Lógico, isso gerou desastres atrás de desastres. Que Super Mario é um dos jogos mais famosos de todos os tempos, isso ninguém duvida. E aproveitando isso, Hollywood usou o game como rampa para começar a adaptação de games de sucesso para o cinema. Mas lembra da máxima dos anos 90? Foi exatamente isso que Rocky Jenkins, diretor do Super Mario de 93, fez. Ele mudou as coisas e a desgraça sempre acompanha algumas mudanças. Jenkins mudou a mitologia Mario e fez com que a princesa estivesse em nossa dimensão. O Rei Copa era na verdade um dinossauro que escapou da extinção. Enfim, as bobagens desse filme continuam, infelizmente no péssimo roteiro e nas atuações sem paixão. Além de figurinos pra lá de esquisitos, Super Mario de 93 deu um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares. Acho que isso explica muita coisa. Quando a gente fala aqui nas críticas... Passava direto na sessão da tarde. Nossa, eu odiava esse filme quando eu passava... Podre! Esse filme é horror... Esse filme me dava vergonha, cara. O ato final é nojento. É ridículo, é mal feito. Você não vê nada do jogo, nada. Sabe? É um negócio... Quando a gente fala, nossas críticas, quando a gente tá fazendo uma adaptação... Adaptação, tá? Seja de game, seja de quadrinho, seja de qualquer obra literária... Quando a gente fala de mudança, vem desde essa época aqui, tá? Quando a gente via e se perguntava, mas por que não fizeram a história igual, que seria muito, mas muito melhor? A mania do diretor, da produção, do estúdio, de querer colocar a mão criativa, não, a obra tá perfeita, tá pronta, não, mas eu vou colocar aqui um toque meu, que vai acabar com tudo aqui, que vai ser um grande sucesso. É exatamente essa lista serve pra isso. Ah, mas aí vem, né? Então se você quer a original, vai assistir a original. Só que você tá falando de uma obra extremamente popular e é muito mais fácil você manter a história original e aí você faz algumas adaptações. Não mudar tudo, porque a maioria dessa lista é que os caras mudaram absolutamente tudo. E o Mario, galera, eu lembro quando dava na sessão da tarde isso aqui, mas dava uma vergonha. Era horrível. Dava uma vergonha. O dinossauro. O dinossauro, galera. Pelo amor de Deus, sorte que esse Mario novo é completamente diferente, né? E também tem uma outra coisa. Vamos fazer o seguinte, galera. Aí alguém pode falar, mas tem que considerar a época, então não faça. É lógico. Entendeu? Não faça. Você vê que situação engraçada? São duas adaptações bem similares. O Mario e o He-Man, eles trouxeram o mundo fantástico pra Terra. Eles quiseram fazer He-Man e Mario, mas não existia recurso, não existia a tecnologia que tem hoje, não existia o dinheiro que tem hoje pra você criar aquele universo. Então eles trouxeram pra Terra. Mas o fato de você mudar o ambiente, a ambientação da história, você muda praticamente a história inteira, além de mudar o perfil dos personagens. Olha só, galera, Super Mario foi lançado em 1993, lacrate 0, agregadores Rotten Tomatoes, o crítico deu 29% e a audiência deu 29%. E no IMDb, o Mario tá com 4.1, mais um fracasso de adaptação aqui da nossa lista. Vamos então para a 7ª colocação. Como que tá a lista de vocês? Já colocaram? Põe aí que a gente vai ler com certeza. 7ª colocação, Double Dragon.
Os anos 90 parecem ter sido um celeiro de experiências que traziam franquias de games para o cinema. Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Seguindo o caminho de muitos estúdios da época, a Imperial Entertainment trouxe para as telonas a adaptação do game Double Dragon, que estava fazendo a cabeça das galeras com as brigas de rua nos arcades de fliperama. Mas sucesso nos games não significa sucesso nas telas. O filme teve uma péssima repercussão na opinião pública e os fãs ficaram bem, digamos, insatisfeitos com a adaptação, para dizer o mínimo. O filme até vendeu alguns milhares de exemplares quando foi lançado em VHS, mas nada que apagasse o seu desastre monstruoso. Esse também é um clássico da Sessão da Tarde. É verdade. Mark Dacascos. Mark Dacascos, um cara bom, meu. Esse aqui é mais um filme que ele tá no meu coraçãozinho aqui nostálgico, que eu sabia que o filme era ruim, mas eu assistia pelo valor e pelo sentimento que eu tinha por Double Dragon. Cara, eu e o André, a gente passava noites e noites jogando Double Dragon e depois Double Dragon versus Battletoads. Era maravilhoso, o Double Dragon era fantástico. Era aquele... E assim, aí você vê a dificuldade, né? Pra você fazer uma adaptação de um jogo daquele estilo em que você vai andando com a tela, que tem até o Tartaruga Ninja Turtles in Time, que eu falo que se fizer uma animação é bilhão, direito, né? Direito. Pô, é muito difícil você adaptar, né? Esse jogo que não tem uma história, não tem... Assim, você tem fala, mas não é como os jogos de hoje, né? Depois como viriam os jogos de PlayStation. Você vai simplesmente andando, tipo Golden Axe, né? E aí você vai metendo a porrada na galera. É muito difícil você fazer uma adaptação de um jogo assim, ainda mais na década de 90 e com aqueles figurinos, que fica ridículo, né? Fica ridículo eles com aquelas roupinhas, mas eu e o Gabriel, a gente adorava Double Dragon, eu adorava. E ainda tinha, você lembrou bem, o Battletoads também é outro que precisa muito de uma animação. Seria legal. Uma animação seria muito legal. Mas esse filme é horroroso. É podre. E sempre passava na Sessão da Tarde também. Lançamento 1994, zero lacrate, agregadores, Rotten Tomatoes, 12% dos críticos, 26% da audiência. No IMDb, 3. Vamos então entrar no DeLorean e vir agora pro presente. Na sexta colocação, com muito orgulho, eu falo, Halo. Ainda que os efeitos visuais sejam respeitáveis, a série não consegue evocar muito dos temas centrais e visuais dos games. A série busca contar uma nova história e por isso não se baseia diretamente nos acontecimentos do game. Mas daí vem todo o problema. Ela foi considerada genérica e sem inovação tecnológica, além de ser muito arrastada e ficar girando em algumas tramas desnecessariamente. Agora, o principal problema é realmente a lacrate, porque a verdadeira protagonista da série é uma mulher forte. Daí, já viu, né? Pra quem conhece a franquia, a série é um balde de água fria com muito gelo. Além de ser maçante demais, transforma o protagonista real do game, o Master Chief, num coadjuvante de luxo, numa série lixo. Nem sempre ser uma franquia de sucesso no mundo dos games se traduz em sucesso na sua adaptação. Das piores, da toda a história da linhagem, essa é uma das piores coisas que eu assisti, tá? Horrível. E vai ter a segunda temporada. E a segunda temporada já começa com o Master Chief sendo a Cortana, né? Não, e assim, aqui, galera, a lacrate come solta. Come solta. Mas come de um jeito que, se você prestar atenção, se você estiver fazendo algum trabalho de faculdade e quiser evidenciar a lacrate, eu acho muito difícil, porque você não vai passar, né? Porque a maioria dos professores vão dar algum sermão em você na hora da apresentação. Mas caso você tenha uma coragem fora do comum e queira fazer um trabalho de como as ideologias estão atrapalhando o mercado audiovisual, excelente tema, hein? Excelente tema pra TCC. Halo, você garante teu trabalho inteiro, só no Halo. Só no Halo. Porque é um negócio, além de ser uma série chata, deprimente, é a mesma linha de Tila, de Haru, do Golden, do Anéis do Poder, é a mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Só que aqui o Master Chief ele é esmigalhado pela Lacrate. É o personagem masculino, que é também o que acontece, né? Quando você tem a Lacrate absolutamente dominante, o personagem masculino, ainda mais quando é o protagonista, ele precisa ser espizinhado no chão, assim, ó. No chão. Então aqui é o que acontece com o Master Chief. E é uma das piores séries que eu já vi na minha vida. O Halo é horroroso. E ainda vai ter a segunda temporada. E aqui acontece o mesmo fenômeno com The Last of Us. Tem um episódio dedicado pra lacrar. The Last of Us fez um episódio dedicado pra lacrar, o episódio 3, do romance dos morangos. E aqui tem um episódio pra evidenciar uma personagem que não existe no game e o episódio inteiro dela. E ela ainda luta contra o Master Chief, velho. E o Master é uma Chief menina de 1,5 m. E o Master Chief é o grande vilão da vida dela também. É igualzinho a Tila com o He-Man. É idêntico. Mesmo roteirista William Dafoe. É o default ali, que eles copiam roteiro Lacrate. Aí eles vão seguindo ali. Mas é podre essa série. Ctrl-C, Ctrl-V. De qualquer forma, galera, Halo. Se você tá chegando agora e não conhece, a gente chama Halo de Halo, tá? É carinhoso. Brincadeira. Apelido carinhoso. Gustavo Lima. Ó, lançamento de Halo 2022, Lacrate altíssima. Inclusive tava no nosso troféu Lacrate do ano passado. Os críticos amaram. Os críticos amaram. 70% pra Halo na Rotten Tomatoes, só que a audiência mostrou o que vale. 52% toma baldinho derrubado de pipoca. No IMDb, 7.2. Vamos para a quinta colocação. Aqui, galera, eu fiz questão de colocar. Eu sei que muitos podem falar, mas não é uma adaptação, um reboot, mas reboot é uma adaptação, tá? E como o canal é nosso, eu fiz questão de colocar isso aqui em quinto lugar. Kamen Rider Black Sun. Nossa. Heroísmo, transformações, carga dramática, conflito entre o bem e o mal. Tudo isso é o que esperamos num tokusatsu raiz, mas vocês não verão isso em Kamen Rider Black Sun, a versão para adultos do clássico dos anos 80 e 90, na tentativa frustrada de dar um novo fôlego ao personagem icônico da cultura pop japonesa que marcou uma geração. Black Sun é o exemplo do que não se fazer, arrastada, sem ligação entre os personagens, desesperançosa e altamente depressiva. Em nada a série lembra o tom de heroísmo e de esperança do clássico. Para piorar, a azedar de vez uma história já sem nenhum tipo de atrativo, a série ainda tenta emplacar uma espécie de Greta japonesa, com chavões voltado para o politicamente correto, para a galera da Lacrate se esvair. Não bastasse essa mistura de desastres, a série peca até em seus temas musicais e na abertura. O desenvolvimento de personagens é sofrível e a relação entre os verdadeiros protagonistas chega a causar uma certa angústia. Tamanho nível de não relação e de frieza. Black Sun é tudo aquilo que você não quer ver num tokusatsu. Eu nunca vi uma coisa tão triste... tão depressiva como é na minha vida. Eu não vi como esse filme, como essa série. É um negócio triste, escuro, soturno. E o Isamu triste, o Isamu Roberto Carlos com a perna de pau. Ridículo. Não tem heroísmo, não tem um sorriso. É podre. E assim, galera, não lembra absolutamente nada o clássico. O monstro comprando pão na padaria. Ah, não, é ridículo, galera. Isso aqui... Nossa! Essa série do Black Sun, ela é ridícula. E ela é triste. Se você tiver triste, você se mata. E outra coisa, a única coisa boa que essa série faz é se você tiver com insônia. Porque é um negócio tão lento, tão triste, escuro. Isso aqui funciona melhor que Rivotril. Então se você tiver com problema de dormir, assiste o Black Sun, que é completamente desinteressante. Uma bagunça no tempo, volta pra trás, depois vem pro meio. Depois a luta dos dois com um formigão horrorosa. É ridículo. O jeito que ele saca a espada, ele arranca um pedaço. Tudo podre, cara. E ainda dão um jeito de fazer aquela lacrada no final com a menininha se transformando em Kamen Rider. Horroroso aquilo. Horroroso, tá? Lançamento 2022, Lacrate alta. IMDb 7.3.
Vamos então para a quarta colocação. Estamos chegando no pódio, hein? Quarta colocação, Mortal Kombat 2, Nossa. a aniquilação. Jesus, quem esperava, pra quem esperava uma sequência, porque o primeiro é excelente. é de 95, é excelente, o primeiro é bom. Cara, o primeiro é muito bom. As cenas de bom. luta são incríveis. Você pode até É falar. bom. Assim, a história é boa. O Shang Tsung com o irmão do Liu Kang é muito bom. As lutas são excelentes, emblemáticas. Como diria Milton Militante, é excelente. Excelente. Mas o 2, galera, Nossa. é impressionante como falha, mas bruscamente. Se liga aqui, ó. Após o sucesso do primeiro filme, de 95, alguém teve uma boa ideia. Vamos fazer um novo filme do Mortal Kombat? 2 anos depois, nascia uma das piores adaptações de games do cinema, Mortal Kombat Aniquilação. A começar pelo CGI, feito em um PC 486 na época. Os gráficos são sofríveis e a tentativa de trazer o realismo do jogo para a telona não funcionou. Os figurinos, melhor a gente pular pro enredo. Aliás, a falta de um. A confusão do roteirista e o desleixo em entender a história do game é vista quando o cânone do game é desrespeitado, fazendo com que o Liu Kang e Kitana, inimigos no game, viajem sem tretas, lado a lado, para resolver uma situação de um dos núcleos da história. E ainda ver Raiden dizer para os deuses que Shao Kahn é seu irmão. Meu Deus. Isso tudo, somado à pressa de querer fazer a história correr, faz com que o resultado seja apenas um bololô de falas ruins, atuações péssimas, núcleos podres, o que torna Mortal Kombat Aniquilação um filme para ser esquecido. Galera, eu lembro perfeitamente de quando eu aluguei esse filme na fita VHS e falei, pô, tem a sequência do filme. O primeiro é legal. O Johnny Cage, ele morre com 3 minutos de filme. Ridículo! Ele morre com 3 minutos de filme. Foi até bom, deve ter sido até o ator falando, né? Me mata logo, me dá um cachezinho, eu morro ali no começo, porque eu não vou participar desse lixo. Porque é um lixo esse filme. Acho que são os piores efeitos especiais que eu já vi na minha vida. E 486 aqui a gente tinha, tá? Tinha um Celeron 486. Esse filme, ele é uma vergonha, cara. O Mortal Kombat, tanto é que o Mortal Kombat morreu depois desse filme aqui. E aí o que acontece, né? Você tem um exemplo e aí você repete nesse Mortal Kombat podre que a gente tem hoje do Cole Young. É incrível isso. Quando a gente fala, meu, é só seguir a história original. Não tente inventar a roda. A roda já foi inventada. Tenta no máximo fazer uma pinturazinha ali estilizada na roda. Porque ela já tá pronta, né? Se você quer fazer uma assinatura, faz ali um detalhe bonito na roda. Mas não tenta fazer a roda toda. É o que tentaram novamente aqui nesse Mortal Kombat, que é uma das coisas mais vergonha. O Shao Kahn é ridículo. O Shao Kahn é ridículo, o Sub-Zero é ridículo. Nossa. É ridículo, tudo é muito ruim. E ainda trocaram o ator do Raiden. Raiden, né? A gente fala Raiden, a gente fala desde pequeno. Era o Christopher Lambert. Era o Christopher Lambert. O Raiden, no 1 era o Christopher Lambert. Aí é outro nível, né? Aqui se trocou por um ator que ninguém conhecia. O Shao Kahn é o Brian Thompson. O Brian Thompson só faz vilão na vida dele. Ele é tipo William Dafoe. O Brian Thompson é o vilão do Cobra, do Stallone Cobra. Ele tem cara de vilão. Só faz vilão. Mas, cara, as cenas de luta nem se comparam com o do Mortal Kombat 95. É tudo muito podre. E pra confirmar aqui, ó, lançamento 1997... Lacrate 0. Agregadores, Rotten Tomatoes críticos 4%, audiência 24%, no IMDb 3.6. Chegamos então no nosso pódio, aquele momento que vocês sempre esperam, né? A maioria curtindo, o não vi já meio assim, não acredito, chorando, né? Chorando, implorando, pegando corte, mandando para influenciadorzinho de Twitter. Ai, falou mal da minha obra. Tá falando mal do meu joguinho favorito. Vamos então para a medalha de bronze. Resident Evil, a série da Netflix.
Falta de inteligência pode arruinar certas adaptações. E aqui temos um exemplo clássico. Por mais que muita gente não goste dos filmes da franquia nos cinemas, dá saudade de ver a Mila Jovovich atuando. Mas o grande problema mesmo do seriado parece ser a finalidade dele. A discussão de fidelidade deveria ser voto vencido em qualquer adaptação de videogame para o cinema ou para a televisão. Até porque temos boas obras que seguem seu próprio caminho. Tantas outras apostaram em uma maior proximidade, com um resultado lamentável. O maior problema, porém, é quando um produto desse tipo não acerta nem de um lado nem do outro. A série não acerta em nada, nem inova em nada, e não tem as características que tornam a franquia um sucesso. A série, que estreou na Netflix em 2022, foi considerada dispersa e sem graça. A trama se passa em 2 momentos no tempo, em 2022 e também num futuro pós-apocalíptico no ano de 2036. Gira em torno da família de Wesker. Ainda que alguns dilemas e viradas sejam interessantes, temos um todo fraco, principalmente conceitos que já vimos antes de maneiras muito melhores, fora toda a lacrate que explora a série. Eu não consegui assistir essa série inteira, porque ela é insuportável, é muito, mas muito clichê. Mas muito, o clichê de terrorzinho, de sustinho, muito clichê. E uma lacrada violenta, desde o começo. Lacrata e violenta, e o mais importante, nada a ver com o jogo. Não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Eu sempre peço que Resident Evil é amaldiçoado. É. Porque eu nunca vi, porque tem aquele filme podre também, tá? Aquele filme horroroso. Meu sonho é um Resident Evil baseado, claro, no primeiro, se você quiser fazer a franquia decente. A porta fechando, a Jill Valentine, o Barry, o Wesker, a turma ali entrando na mansão. É simples fazer o Resident Evil o primeiro. É simples, é só seguir o game. Agora, o que isso é... Novamente, tenta inventar a roda e aí você tem um crocodilo gigante. Nossa senhora. Um míssil. Cara, galera, é tudo muito ruim. Vocês que já acompanham a Linhagem sabem. E depois que eu acabei de assistir essa série, eu fiquei com dor, fiquei com febre. Febre, tá? Da minha decepção. Tudo muito ruim. Níveis de lacrações altíssimos. De duas mães pra cima, tá ligado? As filhas do Wesker. E a também. vilã dançando? A vilã dançando no final. Meu a Deus. vilã mata o próprio filho. E depois ela dança no final. Cara, que coisa medonha. É medonha essa série. Vamos pra ficha. Lançamento 2022, lacrate alta, agregadores Rotten Tomatoes 53% dos críticos e 26% da audiência, MDB 4.2. Por isso que está no nosso top, no nosso pódio das piores adaptações da história. Vamos para a medalha de prata. E na medalha de prata, nós viemos aqui para o presente. Presente 2023, porque é claro que a gente tinha que dividir esse momento aqui com vocês. Este filme foi considerado por nós o pior filme de 2023 e ele está aqui como a segunda pior adaptação da história do cinema. Sim, estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui está um exemplo de que não adianta gastar milhões em efeitos visuais e contratação de bons atores, quando se não respeita a premissa original de uma saga. As chances de dar muito errado são quase 100%. O filme dos Cavaleiros do Zodíaco recebeu dos críticos apenas 21% de aprovação. Nem sempre dá pra confiar na nota dos críticos, mas dessa vez temos que concordar. Nem os ambientes mágicos e com aura espiritual do filme conseguiram salvar a obra de um fiasco daqueles. O filme rasgou a saga e apresentou um roteiro próprio, com muitos rugidos de um treinamento interminável de Seiya, que no fim ainda se apresentou de uma forma rasa, sem sentido, corrido em alguns momentos e arrastado em outros. Cavaleiros do Zodíaco é o exemplo perfeito de que nem os belos visuais ou efeitos podem salvar um roteiro ruim. Um filme horroroso que não respeita em absolutamente a sua essência, nada, você enfia a tecnologia, tira a questão da mitologia, você muda tudo, você inverte, como
Assim, você procura a pior forma de adaptar Cavaleiro do Zodíaco, é esse filme. Eu não sei como alguém conseguiria fazer pior do que isso. Você deixa uma obra extremamente valiosa na mão de pessoas que não estão nem aí pra obra original, que nunca assistiram e querem fazer a sua assinatura. Esse Cavaleiro do Zodíaco é uma vergonha, é um horror, nossa, é um negócio tão... É um esculacho esse Cavaleiro do Zodíaco. É um negócio esculachado. E ainda não sei como alguém ainda imaginaria ter uma franquia de 7 filmes ou um sucesso. É ridículo. E é por essas obras que são ridículas, essas adaptações podres, que a gente acaba não vendo mais obras que nem como a de sucesso original. Aí fala, não, porque o fandom de Cavaleiro do Zodíaco não cresce por causa de vocês. Não, não é por nossa causa. É porque estão fazendo obras ruins. E esse filme é um negócio horroroso de Cavaleiro do Zodíaco. Eu não sei onde é que o Masami Kurumada tava. Ele deve ter comprado alguma casa no Guarujá. Uma lancha que ele tava precisando com esse filme aqui, mas... É um negócio nojento. Esse filme de Cavaleiros é nojento. Considerado também, galera, um dos maiores fracassos financeiros da história do cinema. O filme teve um orçamento de 60 milhões e uma bilheteria de 7. Lançamento, abril de 2023. Lacrate tem um pedágio porque eles lacram na adaptação, né? Gurad, lembra da personificação? Gurad... Ali na Netflix é homem. Aqui eles transformam a Funky Jansen, aquela lacrate clássica. Nos agregadores os críticos deram 21%. Na Rotten Tomatoes a audiência deu 60%. E o IMDb 4.4%. E pra fechar, galera, é óbvio que vocês já sabem qual que é o nosso primeiro colocado. Não tem como não trazer a pior adaptação da história. Eu acho que se você perguntar pra uma mulher aleatoriamente que está passando na Paulista indo trabalhar, qual que é a pior adaptação da história de um anime, de um videogame, ela vai responder exatamente Dragon Ball Evolution. E mesmo sem ter conhecido, tá? Desrespeito, essa é a única palavra que nos vem à mente quando falamos do fracasso épico de Dragon Ball Evolution. Dirigido por James Wong, o filme foi uma mistura de drama adolescente com conto de fadas, mas que no fim se mostrou um péssimo filme de horror. Não é apenas o roteiro que é ruim. Na verdade, esse filme joga no lixo a incrível saga criada por Akira Toriyama. Ela conseguiu deixar irritado todos, porque deixou de lado os elementos principais da história numa salada confusa, regada a muito desastre nas atuações dos atores. O pior de tudo foi ver o Wong falar que leu a história de Dragon Ball. Piccolo aparece um vilão a la Skrull e que nada lembra o ser imponente da animação. No caso, o CGI nem é bom entrar em detalhes, já que tudo nesse filme é bem esquecível. O desrespeito da obra de Akira Toriyama ao legado da saga Dragon Ball rendeu 14% de aprovação na Rotten Tomatoes, que ainda foi muito baixo pro lixo que foi o filme. Galera, isso aqui é uma das piores... Acho que é a pior coisa já feita de adaptação na história do mundo, tá? No mundo. Eu nunca esqueço quando eu vi o Goku na escola e quando eu vi esse Piccolo. O Piccolo é ridículo. Quando eu vi o Piccolo, a luta final, o CGI, isso aqui, eu não entendo como pessoas trabalharam com fé nisso aqui, tá? Então, pra mim, esse Dragon Ball Evolution, o Cavaleiros do Zodíaco é horroroso, mas é muito difícil superar isso aqui. Muito difícil superar. É muito difícil superar. Eu lembro na época de 2009, eu não fui no cinema assistir porque eu já tinha sentido o que da desgraça. E assim, eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu nunca assisti esse filme inteiro. Depois que ele estreou em 2009, todo mundo xingando... Depois, mais pra frente, eu baixei e vi algumas partes. Porque eu nunca tive coragem de assistir esse filme inteiro. Nunca tive. Eu vi a luta final, eu vi uns trechos. É um negócio ridículo isso aqui. É ridículo. Não vale nem a pena um dia pegar pra fazer a crítica pra tirar sarro. Não, que porque isso. Isso aqui é uma tortura gigantesca, tá? Então... Isso é horroroso. E essa lista é interessante, né? Porque muitos não têm lacrate, são apenas filmes horrorosos. E a linhagem seria assim. A gente ia criticar filme ruim. E aqui tem uma série
de filme ruim que piora, alguns pioram com a lacrate. Mas esse Dragon Ball, por exemplo, esse Dragon Ball não tem nada de lacrate, mas ele consegue ser pior do que tudo que a gente já assistiu na vida. É horroroso e por isso tá em primeiro. Lançamento 2009, zero lacrate, agregadores. Na Rotten Tomatoes tomou 14% dos críticos, 19% da audiência, e no IMDb, uma das notas mais baixas da história do IMDb, 2,5. Então aqui, medalha de ouro para Dragon Ball Evolution. E aí, galera? Gostaram da nossa lista? Quem vocês tirariam da lista? Quem vocês colocariam da lista? Já colocaram a lista das 10 piores adaptações de vocês? Então, campo de comentários aberto, fiquem à vontade. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.